Olá pessoal, começamos nossa aula de hoje de uma maneira um pouco diferente. Eu estou mostrando para vocês como se fosse a janela da minha casa, o que eu vejo, os carros, as motos, o que eu sinto, as sensações que me remetem olhando essa paisagem, os sons, os cheiros, certo? O que eu vejo através da minha janela, o que eu posso compreender com tudo isso que eu estou vendo. E aí, nesse contexto, desse assunto que nós estamos trabalhando, nós entramos no nosso cantinho, está um pouco escuro, mas agora vai melhorar, no nosso cantinho de estudo. Estamos aqui, deixa eu posicionar aqui a nossa câmera, estou muito assanhada. E aí, hoje nossa aula do 6º ano de filosofia começou um pouco diferente, um pouco escura também, não é? Mas nós estamos aqui para falar sobre o olhar, relembrando o capítulo anterior, do qual nós descobrimos que o nosso olhar ele pode ser trabalhado com os 5 sentidos. Quais eles? O olfato, o paladar, a audição, o tato e o próprio olhar, não é? Então, com isso, nós podemos trabalhar diversas coisas e analisar o mundo de várias maneiras, tá? No capítulo 2, na página 2 do livro de vocês, mostra uma imagem de um prédio e várias pessoas olhando através da sua janela. Como eu comecei olhando através da minha e querendo perceber algumas coisas para tentar passar para vocês isso, nessa imagem mostra isso. E mostra várias pessoas passando na rua. Como eu vi na minha rua aqui, lá na imagem também demonstra isso. Mas será que o olhar de cada pessoa que está naquela janela é igual realmente ao que nós percebemos? Será que a gente percebe as coisas iguais às outras pessoas? A gente tem a mesma visão, o mesmo sentido com relação àquilo? Então, chegando à conclusão, pensando direitinho, a gente pode ver que nós temos diversos tipos de olhares, não é? E o que é que a Angélica quer falar com tudo isso em filosofia? Por que, Angélica, você começou essa aula dessa forma? Porque eu quero que vocês relacionem a filosofia à nossa vida. A filosofia que sempre foi em busca da verdade. A filosofia que nos mostra que esse olhar para a janela que eu tive, esse olhar para a janela que está no seu livro, é diferente. Como assim? A gente está vendo o externo, o de fora, o de várias pessoas. E o nosso olhar para a nossa janela, para o nosso interior, como é que nós estamos? Quais são as nossas virtudes? Quais são os nossos pensamentos? Qual é o nosso verdadeiro eu? Então eu questiono todas essas partes com vocês para que nós possamos dizer que as janelas se abrem de vários sentidos, tanto a de fora como a nossa interior. Então, voltando a falar sobre os sentidos, eu quero comentar com vocês que quando eu digo uma frase assim, tudo relacionado com olhar, tá, pessoal? Quando eu digo assim, olha, que música bacana, eu estou remetendo o olhar, mas eu estou falando em qual outro sentido? Qual outro sentido eu estou falando? Audição, não é? E quando eu digo assim, que comida saborosa, deliciosa, estou comendo com os olhos. Então, eu estou trabalhando o quê? Eu estou olhando, mas eu estou trabalhando com o paladar, não é? Eu queria que vocês prestassem atenção que às vezes nós formulamos frases relacionadas com o olhar, que no mesmo sentido fala dos outros, entendeu? Então, a gente pode identificar isso. Sobre a visão, um exemplo, comer com os olhos. Eu vejo um prato muito legal lá na mesa, né? E veja que deslumbrante, então eu já estou comendo com os olhos, não é? E outro, quando eu digo assim, eu olho para um colega meu, ou minha mãe olha para mim e diz, olha aqui. O que é que ela está remetendo? Está remetendo esse olhar para ela, está trabalhando o sentido do olhar mesmo, ok? Então, dando continuidade a isso, eu posso dizer para vocês
que o olhar é como se a gente se transportasse para dentro de nós mesmos. É como se fosse uma máquina fotográfica, tirando fotos. Cada clique que ele dá é uma percepção, uma sensação nova que nós temos, que nós descobrimos, que nós aprendemos, tá? Então, dentro desse sentido, gente, com o passar do tempo, a gente vai modificando esse olhar. Nem sempre o que a Angélica viu quando era criança está da mesma forma hoje. Eu fui adquirindo outras percepções, eu fui aprendendo coisas, eu fui amadurecendo, certo? Mas às vezes o olhar, ele nos remete à nossa infância ou alguma coisa da vida que a gente já passou. Por exemplo, você olha alguma coisa e de repente aquilo, você se recorda do que aconteceu com você na infância. Isso acontece muito, gente. Mas no sentido geral das coisas, dessa aula que eu comecei hoje, eu queria que vocês compreendessem que essas janelas que se abrem para a vida, essas janelas externas, elas podem ser um autorretrato da gente. A gente pode se conhecer, a gente pode se avaliar, ver o que realmente tem dentro de nós, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que eu quis passar para vocês, tá ok? Então até a próxima aula de filosofia. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu não me canso de dizer isso, tá? Beijo bem grande e até lá!